Olá, meu irmão, minha irmã. Começa mais uma vez o programa Voz da Igreja. Obrigado por estar conosco neste horário, neste canal, nesta emissora. Vamos mais uma vez partilhar a nossa fé missionária na direção do Senhor Jesus Cristo, do seu reino, da plenitude que esperamos em Deus. Bebendo da Fonte é o primeiro bloco do nosso programa, onde mergulhamos na palavra de Deus contida na Sagrada Escritura. Estamos no mês de outubro, mês missionário, mês de Nossa Senhora Aparecida, mês de eleições aqui no nosso país, mês em que nós somos chamados, como sempre e a cada dia, a fazer-nos discípulos do Senhor Jesus. Fazei tudo o que Ele vos disser. Essa palavra de Maria nas bodas de Caná, essas palavras permanecem e nos colocam no seguimento, na escuta e na fidelidade ao seu Filho Jesus Cristo. Vamos então, mais uma vez, mergulhar na palavra de Jesus. Conhecer a Escritura é conhecer Jesus. Ignorar a Escritura é ignorar Jesus, como ensinava São Jerônimo. Vamos então partir do texto que vamos partilhar neste programa. Se você tem por perto a sua Bíblia, pode tomar. Estamos no capítulo 17 do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. A caminho de Jerusalém, Jesus passava pelas regiões da Samaria e da Galileia. Num dia em que entrava num povoado, vieram ao seu encontro 10 leprosos. Eles pararam a certa distância e gritaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. E enquanto estavam a caminho, ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. Era um samaritano. Então Jesus perguntou-lhe: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não se achou senão este estrangeiro para voltar e dar glória a Deus? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Meu irmão, minha irmã, estamos lendo o capítulo 17 de São Lucas. Aqui nos encontramos com algumas sentenças iniciais, neste capítulo 17. Depois chegamos ao texto em que também percebemos a potência da fé. Por isso também nós pedimos com os apóstolos da primeira hora: aumenta a nossa fé. E aqui se trata de um aumento qualitativo e não quantitativo, porque a fé é algo essencial e é algo potente que nos ajuda no caminho. Depois fomos também convidados a colocar-nos sempre em atitude de humildade no nosso trabalho, no reino e na obra de Deus, e concluir ao final da fadiga que somos simples servos e só fizemos o que nós tínhamos que fazer, e assim nos colocamos dentro da dinâmica da obra de Deus, reconhecendo que a obra é dele, a ação que nos ajuda a ir adiante é dele em nós, é o Espírito dele que nos capacita para a obra, e tendo feito bem, não fizemos mais do que aquilo que deveríamos ter feito. E chegamos então aqui na metade do capítulo 17, onde está este belo texto que nós ouvimos. Os 10 leprosos curados, e um deles, um samaritano,
volta para reconhecer e agradecer a Jesus pelo milagre. Importante nos situarmos aqui no caminho, e é assim que começa o texto, a caminho de Jerusalém. Se recordam bem, lá no capítulo 9, Jesus toma a decisão de ir para Jerusalém. Já estamos caminhando então para o final deste itinerário. No capítulo 19, encontramos a entrada de Jesus em Jerusalém. Então foram 10 capítulos em que fomos com o Senhor no caminho. Então aqui, a caminho de Jerusalém, Jesus entra numa cidade, num povoado da Samaria, ali à distância, como deveria ser, porque o leproso não se aproximava do grupo, ele era proibido de conviver com as pessoas, quem tocasse neles ficavam impuros. Então o texto diz que à distância gritaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus então dá um comando que pode parecer desconexo, mas o comando de Jesus de que eles fossem aos sacerdotes é para que de fato fossem reconhecidos curados pelas autoridades que estabeleciam a lepra e a cura dela. Eram sacerdotes que, reconhecendo lepra em alguém, estabeleciam a exclusão desta pessoa da comunidade. E eram eles também que, reconhecida a cura, o milagre, quase que impossível, mas eram eles então também que incluíam na comunidade aquele leproso curado, como percebemos em outros trechos. Importante aqui é que Jesus, portanto, não só quer que aqueles 10 experimentem a cura da sua lepra, que os tornava relegados, jogados, abandonados, excluídos, porque viviam nas cavernas, e quem quisesse deixava para eles alguma coisa para comerem, beberem e sobreviverem até que morressem. Então Jesus não só está preocupado com a cura da sua lepra, da sua doença na carne e na pele, mas também Jesus quer que aqueles sejam verdadeiramente incluídos, devolvidos à convivência. É por isso que Jesus os manda aos sacerdotes. E diz o texto que enquanto iam, se perceberam curados. E um deles volta para agradecer. Jesus, então, vai dizer que, de fato, foram 10 curados, um volta para agradecer, e este era um estrangeiro. E Jesus reconhece, portanto, a fé daquele homem. Levanta-te e vai, tua fé te salvou. A fé daquele homem foi capaz de levá-lo a Jesus. Jesus, mestre, aqui estamos diante de um título bonito, tem misericórdia de nós. A fé daquele homem o levou a Jesus. E é também essa mesma fé que faz com que o ato milagroso de Jesus possa, de fato, permanecer sobre ele, porque Jesus o manda levantar-se e ir, porque a fé dele o salvara. Aqui percebemos mais uma vez, na dinâmica da fé, o poder da fé, a potência da fé, fé em Jesus. Ele é o alvo da nossa fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé, como lembra a carta aos Hebreus. Aqui, meu irmão, minha irmã, podemos alargar a compreensão de lepra e alargar também aquilo que Jesus pode fazer em nós. Jesus pode, e Ele somente, nos curar também das muitas lepras, daquelas que extrapolam a carne e a pele, das lepras que geram também entre nós muitos excluídos, abandonados, esquecidos pela igreja, esquecidos pelos governantes, esquecidos pelos mais próximos. Nós também vivemos muitas situações de segregação social, segregação cultural, segregação de toda a ordem. Aqui nós precisamos olhar para Jesus, aprender de Jesus, nos permitir que Ele, Jesus, estabeleça entre nós relações novas, sadias, relações que nos ajudem, portanto, a olhar o irmão com outros olhos, a incluí-lo, a aceitá-lo,
a estar com Ele, a nos fazer próximos. Esta é uma palavra importante nesse tempo. Vivemos tempos de discórdias, de intolerâncias, de dificuldades de convivência. Vivemos tempos difíceis em que, de fato, uns e outros vão se colocando em lugares de oposição, de resistência, de enfrentamento. Precisamos ir a Jesus, encontrar-nos com Jesus, pedir a Ele também que tenha misericórdia de nós e nos ajude a reinventar o caminho, a retomar o caminho, e um caminho que se faz com Ele, pela fé nele, com fé nele, um caminho que nos permite levantar-nos e ir, mas levando-o conosco, de modo que os sentimentos dele estejam em nós. A fé que temos nele, de fato, possa tocar, moldar, converter o nosso coração a uma fraternidade verdadeira, a uma tolerância sadia, a uma capacidade de aproximação e de cuidado que nos definem como discípulos dele, amigos dele, curados por ele. Então, meu irmão, minha irmã, quero convidar você também a dirigir-se a Jesus, para que Ele nos cure, a mim e a você, das muitas doenças e enfermidades, no corpo, na alma, no coração, na mentalidade, a fim de que, curados pelo Senhor e agradecendo a Ele sempre por isso, porque a nossa conversão é a ação dele em nós, a nossa capacidade de fazer o bem é a ação dele em nós, a nossa capacidade de enxergar os outros como irmãos é a ação do Espírito dele em nós. Peçamos a Ele, então, que, de fato, vá conosco e rendemos graças a Ele pelas muitas e belas conversões que já fizemos, por causa dele e pela ação dele em nós. E pedimos ainda que complete em nós a obra que a fé iniciou. Bebemos da fonte. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. No coração deste tempo, estamos no mês de outubro, mês missionário, mês de rezar pelas muitas vocações na igreja, mês também de compreender de novo que a nossa fé cristã é eminentemente uma fé missionária. Uma fé que nos fez encontrar-nos com o Senhor, amá-lo e, por isso, anunciá-lo com alegria. A nossa fé é uma fé missionária. Somos discípulos missionários, sempre e em toda parte. Nunca só discípulos, nunca só missionários. O discípulo que não se fez missionário é aquele que encontrou Jesus e o guardou para si. O missionário que não se fez discípulo é aquele que anuncia qualquer coisa ou qualquer mestre, porque é importante que esse missionário seja discípulo de Cristo. Portanto, discípulos missionários somos todos. E neste mês missionário, mais uma vez, o Papa Francisco nos envia uma mensagem pelo Dia Mundial das Missões, onde também somos convidados
através de uma coleta que se faz no mundo todo, a colaborar com a missão neste grande planeta, onde o nome de Jesus e o seu mistério, o seu reino, o seu evangelho devem ser anunciados. Então, quero partilhar com você, nesse segundo bloco do nosso programa, trechos desta mensagem que o Papa Francisco escreve para o Dia Mundial das Missões. O Papa dá como título a essa mensagem: Sereis minhas testemunhas. O Papa divide a sua mensagem em 3 partes e vamos brevemente passar por elas. A primeira parte, o Papa apresenta como título: Sereis minhas testemunhas. O chamado de todos os cristãos a testemunhar Cristo. O Papa diz que Cristo é o primeiro enviado, isto é, o missionário do Pai. E como tal, Cristo é a testemunha fiel do Pai. Assim também, cada cristão é chamado a ser missionário e testemunha de Cristo. A igreja, comunidade dos discípulos de Cristo, não tem outra missão senão a de evangelizar o mundo. A igreja não tem outra missão senão a de evangelizar o mundo, de dar testemunho de Cristo. A identidade da igreja é evangelizar. Não podemos nos esquecer disto. A identidade da igreja é evangelizar. E o Papa vai dizer, nesta frase, sereis minhas testemunhas, que é de Jesus, ela está no plural. No plural para indicar o caráter comunitário da nossa vocação missionária. Anunciamos Jesus, somos testemunhas dele e damos testemunho dele. Mas fazemos isto não individualmente. A missão se realiza em conjunto. O Papa Francisco cita São Paulo VI num texto belíssimo e sempre atual, chamado Evangelii Nuntiandi. É um texto que não pode deixar de ser lido por quem quer saber com profundidade o que seja evangelizar. Então, o Papa Francisco, citando São Paulo VI, ensina de novo: a evangelização nunca é para ninguém um ato individual ou isolado. Nunca é. É sempre um ato comunitário, onde o mais remoto pároco, catequista, pregador, realiza o seu ministério, onde se administra um sacramento, sozinho ou com uma única pessoa, sempre será um ato da igreja. E este gesto está em comunhão com a ação evangelizadora da igreja inteira. Por isso é importante nós não perdermos de vista, meu irmão, minha irmã, que aqui se assenta a nossa missão. A nossa missão, vivida eclesialmente, comunitariamente, é a missão de dar testemunho de Cristo, mas também de ser testemunhas de Cristo. São duas coisas que se ajuntam. Nós precisamos, lembra o Papa, ao mesmo tempo, precisamos de dar o nosso exemplo de vida cristã, e fazemos isso porque somos de Cristo, e fazemos, portanto, como Cristo, mas também precisamos anunciar Cristo. Aqui estamos diante exatamente do testemunho que nós podemos dar e da nossa identidade de testemunhas. A testemunha anuncia, e aquele que dá o seu testemunho dá, portanto, o seu exemplo de vida. O Papa vai dizer, na evangelização, caminham juntos o exemplo de vida e o anúncio de Jesus. São dois pulmões com os quais cada comunidade respira para ser uma comunidade missionária. Esse é o primeiro ponto. Há um segundo ponto da mensagem que o Papa intitula assim: até os confins do mundo. A atualidade perene de uma missão
de evangelização universal, até os confins do mundo. Aqui estamos diante da universalidade da missão. O Papa vai dizer que aqui se apresenta o movimento geográfico da missão, que vai de um ponto e se espalha a partir dele, como uma pedra que se joga no lago. Aquela pedra afunda e vai criando círculos que chegam às beiradas. Assim também é o movimento geográfico espiritual da missão. Nós não somos enviados para fazer proselitismo, mas para anunciar Jesus Cristo. O cristão não faz proselitismo. Por isso, a bela imagem da igreja em saída, que o Papa Francisco insiste tanto, é para nós importante e sempre oportuna. Mas há aqui, nesse segundo parágrafo do texto do Papa, algo que nos interessa grandemente. A indicação até os confins do mundo deve interpelar os discípulos de Jesus em todos os tempos, impelindo-os sempre mais a ir além dos lugares habituais. Repito, impelindo-os sempre mais a ir além dos lugares habituais. Não existe qualquer realidade humana que seja alheia à atenção dos discípulos de Cristo em sua missão. Nenhuma realidade pode ficar de fora. A Igreja de Cristo sempre esteve, está e estará em saída, rumo aos novos horizontes geográficos, sociais, existenciais, rumo a lugares e situações humanas fronteiriços. Isto é, onde houver alguém, onde houver um coração humano, ali precisa chegar o anúncio de Jesus e a missão dos discípulos. Ali precisa chegar a proposta de salvação que nós anunciamos no nome de Jesus. Esta é a segunda parte. E a última parte da mensagem do Papa tem como título: Recebereis a força do Espírito Santo. Deixar-se sempre fortalecer e guiar pelo Espírito. Recebereis a força do Espírito. Cristo ressuscitado, diz o Papa, prometeu também a graça para uma tão grande responsabilidade. A graça é exatamente a força do Espírito. A missão de levar Jesus, de anunciá-lo, de ser testemunhas dele, de dar testemunho dele, esta missão exigente, desafiadora, não se realiza simplesmente por competência humana, por estratégia humana, por planos de pastorais ou por planejamento pastoral. Não, esta ação de anunciar Jesus é resultado da nossa docilidade ao Espírito, a força do Espírito. Nenhum cristão pode dar testemunho pleno e genuíno de Cristo sem a inspiração e a ajuda do Espírito. Nenhum cristão. É o Espírito que, agindo em nós, nos ajuda a dar exatamente o testemunho pleno e genuíno de Jesus Cristo. Diz o Papa, quando nos sentirmos cansados, desmotivados, perdidos, lembremos-nos de recorrer ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o verdadeiro protagonista da missão. Ele é quem dá a palavra certa, no momento justo e sob a devida forma. Ou nós fazemos nesta docilidade ao Espírito, ou vamos fazer errado. Vamos falar errado, na hora errada, do jeito errado. E isto não vai tocar o coração. O Papa termina então a sua mensagem dizendo: continuo a sonhar com uma igreja totalmente missionária, com um novo tempo de ação missionária entre as comunidades cristãs. Repito o grande desejo de Moisés para o povo de Deus a caminho. Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta.
Sim, diz o Papa, oxalá todos nós sejamos na igreja o que já somos em virtude do batismo, isto é, profetas, testemunhas, missionários do Senhor. Profetas, testemunhas, missionários do Senhor. É isso que eu e você somos chamados a retomar dentro do espírito do mês missionário e levar adiante. O nosso mundo, o nosso tempo, está precisando de homens e mulheres novos, renovados pelo Espírito, para dar testemunho de Cristo, para anunciá-lo aos irmãos e para construir o mundo e este tempo do jeito de Jesus. No coração deste tempo. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Na tradição da igreja há o bom, belo e necessário dever de rezar por aqueles que nos governam. Vivemos neste mês de outubro, um momento importante e bonito de exercício da democracia pelo voto que realizamos. Esse voto certamente instaura para nós também governantes que nós vamos acompanhar com a nossa oração, com a nossa presença, com a nossa crítica, com o nosso estímulo, com o nosso olhar. Haveremos de manter acesa a chama da nossa fé e com ela vamos apoiar tudo que seja bom e criticar tudo que seja ruim e contra o Evangelho, contra o Reino, contra Jesus. Este é o nosso dever de casa de todos os dias. Mas queria partilhar com você, meu irmão, minha irmã, um pequeno texto de uma mulher magnífica no coração da igreja, Chiara Lubich, a fundadora do movimento focolarino. Uma obra dentre muitas outras que ela tem. Uma mulher inspirada pelo Espírito, cheia do Espírito. E nesse pequeno trecho de Chiara Lubich, nós somos chamados a ser cristãos que fazem diferença no coração do mundo. E é com essas palavras que também quero trazer essa mulher, a sua fé, o seu pensamento, os seus escritos, para dentro da longa e bela tradição teológica, reflexiva da nossa igreja. Então, nesta obra chamada Ser a Tua Palavra, nós lemos de Chiara Lubich. É inútil não admitir. Não somos cristãos como Jesus gostaria que fôssemos, a não ser em casos raros. Se observássemos, por exemplo, as bem-aventuranças, não encontraríamos edifícios de sofrimento, mas casas onde se levantam hinos de agradecimento ao Senhor, na medida em que isso é possível. Não encontraríamos suportação, mas encontraríamos paz nos corações e mansidão nos filhos de Deus na conquista da terra. Não encontraríamos pessoas emaranhadas nas sujeiras do mundo, mas olhos que, mesmo estando no mundo, veem a luz de Deus.
Não encontraríamos pobreza, mãe de miséria espiritual, mas riqueza de reino de Deus. Não encontraríamos ira, ódio, vingança, falta de perdão, porque todos os relacionamentos humanos seriam temperados pela misericórdia. Mas, ao contrário, o mundo é uma melancolia perene. O mundo, embora cristão, continua o que é, porque os cristãos não se amam. Eles, não se amando, não põem Cristo entre eles. E Jesus não pode sussurrar às suas almas os verdadeiros valores do Evangelho. E onde não existe comunhão, existe pouco cristianismo. Vamos juntos, meu irmão, minha irmã, na direção de um futuro que queremos construir com Deus aqui no coração da nossa pátria, na tradição da Igreja.